Bem-vindo ao dia 64 de 365 lendo a Bíblia. Estamos no livro de Deuteronômio e para hoje são os capítulos 17, 18, 19 e 20. E o que eu separei aqui para falar com vocês, a reflexão que eu quero fazer está no capítulo 18. A gente já falou sobre isso aqui, mas é sempre bom relembrar. Ainda mais que aqui no capítulo 18, especificamente, eu quero começar falando sobre o que o Senhor fala dos adivinhos e os feiticeiros e etc. Por quê? Porque nós precisamos entender que nós crescemos num país, a gente precisa entender a nossa história. Então, assim, o Brasil, até então, ele era 100% viviam os índios. Então, os índios, com as suas práticas, eles já praticavam muita magia negra, né? Eles não sabiam quem era Deus. Então, se você já teve algum contato com o índio, eu tenho, porque eu li um livro chamado O Pajé de Cristo. Eu super recomendo, que é a história de como foi a conversão de um pajé, né? E a partir dessa conversão desse pajé, como que a tribo inteira se converteu. Então, se você tiver interesse nesse livro, me fala que eu te falo de comprar, que é muito, muito, muito bom. Então, lendo este livro, eu tive uma ideia, uma noção do que acontecia nesse Brasilzão antes dele ser colonizado pelos portugueses. Então, os índios, eles praticam, né? Então, eles consultam tudo que Deus abomina. Os mortos, né? Então eles idolatram a natureza, o tempo X, o tempo Y, faz uma poção, né? Tinha muita magia para um matar o outro, para um dominar o outro, né? E este livro ele é muito rico, ele é muito interessante, mas me trouxe essa noção, né? Então, os índios praticavam, né? Faziam todas essas práticas abomináveis que Deus abomina. Depois, com a colonização dos portugueses, os portugueses, eles faziam o quê? Eles sequestravam os africanos, eles iam na África, sequestravam, eles roubavam as pessoas e traziam elas para o Brasil como escravas. Ai, que coisa horrorosa. Gente, que coisa horrorosa que esses portugueses fizeram. Inclusive, já que eu indiquei um livro, vou indicar uma série. Assisti um documentário, um filme documentário que está na Netflix, falando sobre as rainhas da África e mostra exatamente esse período da colonização do Brasil, onde os portugueses iam lá, eles sequestravam, eles roubavam os africanos e eles traziam para o Brasil, né, nos navios negreiros. Então, se você esqueceu essa parte da nossa história, é importante você lembrar. Por que eu tô falando isso? Porque os africanos também, eles trouxeram toda a gama deles, os deuses deles, a religião deles e toda a feitiçaria deles junto. Então, imagine, eles chegaram aqui no Brasil, perdidos, escravizados, coitados. Coitados. Só que eles trouxeram junto a sua religião. Então hoje nós vivemos num país confessionalmente católico, ainda é, em nome de Jesus, deixa assim. Porque os portugueses, né, eles já tinham o catolicismo e tal, eles trouxeram, eles não trouxeram muito a graça, eles trouxeram muito a lei, mas ok. Mas o que eu tô falando é que hoje a nossa crença, a nossa religião é muito contaminada por essas práticas que foram se perpetuando com o tempo. Porque até mesmo o catolicismo, com a catequese, eles não... com muito respeito que eu falo isso. Muitas vezes, eles focaram muito na lei e não tanto na graça, né? Que nem nesse próprio filme da Netflix mostra a rainha X, lá a rainha, esqueci o nome dela, que ela se converte ao catolicismo, mas ela não se converte ao catolicismo porque ela sabe quem é Jesus, porque ela entendeu a obra da cruz,
a graça e tal. Não, ela se converte ao catolicismo por uma questão política, para a partir disso ela poder falar com os portugueses de igual para igual e convencer os portugueses a não invadirem as terras dela. Porque agora ela entendeu o catolicismo, ela pensou assim, se eu me converter ao catolicismo, eles vão me considerar uma irmã, eles vão me olhar de igual para igual, porque agora a gente tem o mesmo Deus, a gente tem a mesma fé. Então, ela se converteu por uma questão política, mas ela não se converteu em essência, porque ela continuava praticando a feitiçaria, ela continuava servindo aos seus deuses, ela não abandonou seus deuses. Então, foi isso que aconteceu. O catolicismo chegou no Brasil, só que ele chegou impondo, ou vocês se convertem a Deus, ou vocês... Foi uma imposição, não foi uma evangelização pela graça, pela oração, de fazer as pessoas entender a obra da cruz, abandonar os falsos deuses. Não, as pessoas diziam que estavam se convertendo, mas na verdade elas continuavam tendo essas práticas. E com essa introdução gigante, eu quero ler aqui o que está escrito no capítulo 18, mas entende? Então, você precisa entender o que está permeando a sua vida. Então, por isso que é importante a gente ler a Bíblia, porque às vezes você está praticando alguma coisa na sua vida, na sua casa, porque é normal, porque você cresceu assim, né? Então, cresceu no lar onde era normal benzer, ter as coisas benzidas, fazer, benzer mesmo, fazer simpatia branca, é a mesa branca, tá tudo bem, mas Deus detesta isso. Capítulo 18, verso 9. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor seu Deus lhes der, não aprendam os costumes abomináveis daqueles povos. Eu acho que os católicos não eram isso na época. Ai, Senhor, perdão. Mas você sabe, se você já estudou um pouquinho de história do Brasil, você sabe do que eu tô falando. 10. Que não exista entre vocês ninguém que queime o seu filho ou a sua filha em sacrifício. Esse povo era tão maldoso, eles sacrificavam os próprios filhos. Deus detesta isso. Deus detesta. Por que você acha que a gente bate tão forte na tecla do aborto? Somos toda pessoa que realmente, que entendeu a obra da cruz, que sabe quem é Jesus, que sabe quem é Deus, quem sabe quem é o Espírito Santo, é contra o aborto. Fim. Não tem como você ser a favor ao aborto e dizer que ama Jesus. Não tem. Ai, mas fulano é tão... Não é. É um lobo em pele de cordeiro. Não me irrita. Por quê? Porque Deus detesta. Então, o aborto hoje é que nós vivemos nessa era, né? Da tecnologia, hoje é todo mundo muito legal, hoje as pessoas são inteligentes, só que não, blá, 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 blá. Aborto continua sendo um sacrifício ao demônio. Fim. Continuando, nem que seja adivinho, prognosticador, agoureiro, feiticeiro, encantador, necromante, praticante de magia ou alguém que consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor, o Deus de vocês, está expulsando esses povos de diante de vocês. Então, de novo, Deus não está expulsando esses povos porque você é bonzinho. Então, os portugueses, quando eles invadiram o Brasil, eles vieram com essa ideia de, olha, esse povo e tal. Tudo bem que eu não sou a favor da chacina que eles fizeram com os índios. Eu não sou a favor de nada disso. Eu acho isso abominável também. Porque depois que passa aqui o Velho Testamento, não tem mais registros do que o Senhor manda o povo lá invadir e conquistar e tal, tal, tal. Ok? Ok. Mas voltando. Então os católicos, os portugueses se valiam disso, de falar assim, eles praticam, vamos expulsar, mas não adiantou nada, porque eles não trouxeram a graça, eles não vieram praticar, tanto que assim, os portugueses, meu Deus do céu, o nível de violência dos caras, o que eles fizeram é assim, abominável, também para Deus.
Tenho certeza que Deus também não se agradou disso. Tanto é que a gente vive num país riquíssimo, com solo riquíssimo, e me fala por que a gente ainda não é um país de primeiro mundo. Fica aí para você pensar. Mas, enfim. Então, assim, olha, eles já praticam. Então, está expulsando esses povos diante de vocês. Verso 13. Sejam perfeitos para com o Senhor seu Deus, porque as nações dessa terra que vocês vão possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhos, mas o Senhor, o Deus de vocês, não permitiu que vocês fizessem tal coisa. Então, às vezes você é tentado a falar assim, não, mas o que que tem? Fulano sabe, fulano viu, é pro bem, é a magia do bem, é uma simpatia para ficar bem, é não sei o que, não sei o que. Deus fala assim, olha, eles praticam e eles têm até um resultado do que eles praticam, mas você está proibido. Você que ama Jesus está proibido. Mas você já tem Jesus, para que você quer essas pessoas? Você já tem Jesus, que é perfeito, que é maravilhoso, que é completo em si mesmo, que não te escraviza, que não manda você ficar se cortando para agradá-lo, que não manda você queimar seus filhos para agradá-lo, que não manda você abortar, pelo contrário, fala: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu lhes darei descanso. Jesus já é perfeito, para que tu quer esse povo? Entendeu? Então, continua lendo a sua Bíblia. Verso 15. O Senhor, seu Deus, fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A eles vocês devem ouvir. Perdão. Isso aqui é Moisés falando. Então, aqui nessa passagem, as referências já falam assim, que ele está falando de Jesus. Na verdade, Moisés tem que ser semelhante a Jesus, mas só para eles terem uma noção, Jesus seria semelhante a Moisés. Mas aqui, essa parte da escritura já aponta para Jesus, tipo, será semelhante, ou seja, ele vai conseguir liderá-los, vai interceder por vocês. Por que Moisés é uma tipologia de Jesus? E por que é tão importante? Porque Moisés intercedia pelo povo. E no Novo Testamento, nós lemos que Jesus é o nosso advogado, que intercede por nós junto ao Pai. Ele defende a nossa causa junto ao Pai. Por isso que ele é perfeito em si mesmo. Verso 16. Porque isso foi o que vocês pediram ao Senhor seu Deus em Horebe, no dia em que o povo estava reunido. Vocês disseram: não nos faça ouvir de novo a voz do Senhor nosso Deus, nem ver este grande fogo, para que não morramos. Então o Senhor me disse: eles estão corretos naquilo que disseram. Farei com que se levante do meio de seus irmãos um profeta semelhante a você, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso pedirei contas. Ai, ai. Então, quando Jesus te dá uma instrução, quando você tem um líder que ama Jesus, de Jesus mesmo, que te dá uma orientação que você não ouve, disso Deus vai te pedir contas. Aquilo que você sabe que é certo e não faz, você prefere fazer o errado, Deus vai te pedir contas. Por isso que a palavra de Deus também diz: aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, assim, de todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Então, vai pensando aí quanto você já se rebelou contra Deus, que Deus vai te pedir contas. Verso 20. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, algo que eu não mandei que falasse, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta deve ser morto. Se vocês pensarem, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Gente, pega a visão, pega o X da questão. Tá vendo como a Bíblia é completa? Tá vendo como a Bíblia é completa? Verso 22. Saibam que, quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem acontecer o que ele profetizou, esta é uma palavra que o Senhor não falou. Tal profeta falou isso com presunção. Não tenham medo dele.
É muito simples, gente. Por quê? Porque Deus, quando Ele fala, Ele cumpre. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por isso que quando você recebeu uma profecia, quando você recebeu uma palavra, quando você recebeu um aconselhamento, você tem que conversar com Jesus sobre isso. E falar, Senhor, o que o Senhor está querendo dizer aqui? Eu recebi essa palavra de fulano e eu quero saber se essa palavra realmente vem do seu coração. E aí você pega essa profecia que a pessoa te deu, coloca numa caixinha e guarda. Você não muda a sua vida por causa dessa palavra. Ai, eu já ouvi pessoas falando assim, nossa, quando eu recebo uma palavra, eu começo a perseguir ela e não sei o quê. Aí que tá, porque quando Deus fala, Ele cumpre. A não ser que dentro dessa palavra Deus te peça alguma coisa especificamente. Mas você tem que ter tal comunhão com Jesus, você tem que estar tão cheio do Espírito Santo, para quando alguém te dá uma palavra, ter uma concordância dentro de você, onde o Senhor vai confirmar que essa palavra realmente veio dele. É por isso que nós temos o Espírito Santo hoje. Mas eu já conheci pessoas que recebem uma profecia e falam, nossa, agora eu vou correr atrás dessa profecia. Tá errado, é a profecia. Se é profecia, ela vai se cumprir. Independente do que você faça. Por quê? Porque Deus é muito claro. Quando esse profeta falar em meu nome e a palavra dele não se cumprir, por quê? O que Deus está falando assim? Porque quando eu falo, eu cumpro. Deus está cumprindo tudo o que ele prometeu para esse povo até aqui. Ele falou, vocês não vão passar fome, vocês terão maná diário. Eles passaram 40 anos sendo sustentado pelo maná que caía do céu diariamente, de domingo a sexta, porque sábado era dia santo, não caía, mas na sexta-feira caía a porção dobrada por 40 anos. Deus nunca voltou atrás. Falou assim, eu vou alimentar vocês, eu vou cuidar de vocês, e ele cuidou por 40 anos. Tudo que Deus disse que ia fazer, ele cumpriu. E tem cumprido até hoje, até os dias de hoje, até o ano de 2023, quando você está ouvindo este áudio. Então tem pessoas que recebem e começa e é fissurado em profecia. Não, aquele irmão tem palavra, não sei o quê. A palavra de Deus é a Bíblia. É o Espírito Santo que habita em você. E tudo que uma pessoa te entregar, o Senhor vai te dar um testemunho interior sobre aquilo se é. Eu vou falar de mim, eu já recebi profecias. Hoje eu coloquei numa caixinha mesmo, deixei guardado. Falei, Senhor, se for do Senhor eu recebo, se não for, que passe, que eu me esqueça, eu não vou viver por isso. E realmente eu coloquei numa caixinha. E eu te falo o que aconteceu comigo. Coloquei uma específica numa caixinha, deixei lá, não fiquei pensando, remoendo e tal. Não, falei, Senhor, tua palavra diz que se for do Senhor vai se cumprir. Se não for, que caia por terra, amém. E passou um ano do que eu tinha recebido aquilo, e o Espírito Santo me fez lembrar, isso que você está passando é aquela profecia. Aí que eu fui lá, que eu tinha anotado, falei, olha, a profecia se cumprindo. Então, quando Deus fala, Ele cumpre. Acabou. Não tem mimimi. Não tem essa. Jesus veio, você é cheio do Espírito Santo, você tem o Espírito Santo justamente para isso. Para você não ficar dependendo de profetas. Deus usa, continua usando com certeza. Com certeza Deus continua usando, continua tendo verdadeiros profetas, mas também continua tendo falsos profetas. A gente está lendo em Deuteronômio, Moisés falando de falsos profetas. E você acha que falso profeta é um benefício, um malefício da nossa geração? Claro que não. Por isso que eu falo, depois que você lê o Pentateuco, você vê que não existe nada de novo debaixo do céu. É o que Eclesiastes fala, né? Salomão fala em Eclesiastes, não existe nada de novo debaixo do céu. Por quê? Porque vai se repetindo a maldade, a manipulação e tudo mais. Só que quando você se atenta ao que o Senhor diz e você fica com Ele, você começa a ser curado das suas dores, porque você é liberto pela palavra da verdade. Esta é a palavra da verdade. Então, queridos, continua aí, firme e forte, lendo a sua Bíblia. Não pratique magia branca, simpatia,
Para de ler a porcaria do horóscopo. Para de querer fazer mapa astral. Para de querer adivinhar as coisas. Para de querer. Busque o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração. Busque, sim, a revelação através da sua comunhão com Jesus. Isso, sim, você pode buscar. Mas não busque mais nada fora de Deus, aquilo que Deus abomina. Porque Deus te pedirá contas de tudo isso. E tome cuidado com os falsos profetas. Recebeu uma profecia? Julgue a profecia, guarde a profecia e espera, porque se for do Senhor, ela vai se realizar, independente do que você faça. Ok? Amém? Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos perdoe, porque praticamos tantas coisas que o Senhor detesta. Praticamos, Senhor, tanta coisa que o Senhor detesta, porque isso está tão inserido na nossa cultura, está tão inserido na maneira como nós fomos até mesmo colonizados, tanta feitiçaria, tanta consulta aos mortos, tanta simpatia. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós. Que possamos, Senhor, realmente voltar ao verdadeiro Evangelho, onde Jesus é completo em nós, para nós. Que possamos buscar o Senhor de todo o nosso coração. Perdoa, Senhor, a nossa infantilidade. Perdoa, Senhor, a nossa rebeldia. Purifica, Senhor, o nosso coração para a gente te amar completamente. Ó Senhor, e nos dá, ó Pai, o dom do discernimento de espíritos para saber diferenciar um falso profeta de um verdadeiro profeta. Mas que, acima de tudo, possamos sempre buscar o Senhor para saber do Senhor qual é a sua vontade para as nossas vidas, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.